Mas essas marcas de 77, 76, 77 são marcas indiscutíveis, né? Que a televisão já praticamente no auge da mostra marcou as nossas participações, né? A invasão do Maracanã foi brilhante, né? A atuação invasão, do Tobias. tem até uma foto legal para a gente colocar da invasão, que você faz, inclusive, o último... Conta um pouquinho a história. Olha essa foto da invasão. O Zé tá na ponta. Zé Maria, Geraldão, Vaguinho... Brad, Russo, Moisés... Com a 8 é o Lance, não? 8 é o... Vladimir, Russo, Eduardo... 8 é aquele menino que faleceu também, o Adilson. O Adilson, e Tobias no gol. E aí sobra para você... Primeiro, essa imagem aí que ilustra muito a entrada no campo, né? Como é que foi na hora que vocês entraram no gramado, que vocês olharam e falaram assim, pô, a gente tá no Pacaembu aqui, no Morumbi. Porque normalmente, quando eu era capitão do time, né? A gente, quando entrava no Pacaembu ou no Morumbi, a gente sabia mais ou menos onde se posicionar, porque a torcida no Pacaembu e no Morumbi lotava. Então, não tinha como, a gente entrava direto para o meio de campo. No interior também a gente tinha, a maioria da torcida era corintiana. Graças a Deus eu vivi esses momentos. E no Maracanã, quando a gente entrou, subiu, que a gente, vamos ver onde que está a nossa torcida, que a gente sabia que alguns torcedores, né, mas não o tanto quanto. Né, não imaginava. Foi uma invasão. Quando a gente entrou para procurar e complementar, a gente falou, pô, já vamos ter que ir para o meio de campo levantar o braço, porque é o estádio todo. E para quem não sabe, foi a semifinal do Brasileiro. 76 contra o Fluminense. Que a final foi contra o também foi igual. O Fluminense então, tinha um baita time, tinha, né? Essa marcante, né? Porque a gente entra, vamos no meio e saudamos. Não saudamos a torcida como a gente fazia naturalmente. A gente saudou no meio, porque foi o estádio todo que aplaudiu. E a relação com o Riva ali, que sempre era do time de vocês, mas naquele momento ali o Riva era adversário. Adversário para a gente era inimigo sempre, né? Dentro de campo, o adversário é inimigo. Mas o Riva é um cara espetacular, o nosso Orelhinha. E para muitos, o Riva até hoje é o maior jogador da história do Corinthians. É dos 10 que marcou, né? A gente fala de gerações, cada geração tem a sua, a gente não pode esquecer do Neto, a gente não pode esquecer do Zenon, né, que eram camisas 10, foram jogadores que... Mas aí você me contou, desculpa, Cascão, aqui ele me contou aqui antes que a gente estava falando que ele bate o último pênalti. E tem um superchat, uma mensagem de Israel, chega a ser emocionante a mensagem que eu vou ler daqui a pouco para vocês, Super Zé. Você que bate o último pênalti, né? O pênalti da classificação do Corinthians contra o Fluminense no Maracanã. E isso foi uma responsabilidade que o Orelha me deixou. O Riva? Exatamente. Foi o meu primeiro jogo. Nós fizemos o jogo no Parque São Jorge, que foi um jogo lá que teve um problema de arbitragem. Contra o Noroeste. E ele acabou sendo expulso. E saiu o pênalti. E ele falou, eu não vou bater, não. E não bateu o pênalti. Falou, vai lá você. Eu falei, por ele. Ele era nervosinho jogando. Orelha era terrível. Mas era esse nervo dele que alimentava a gente também. Quando você via LP da vida, que ele fazia os lançamentos, aí você tinha que correr. Isso era bom. Ele forçava a gente a correr. Porque ele ficava pé, porque a gente não estava saindo e aparecendo para ele. E o Riva falou, não vou bater o pênalti. E eu fui lá e bati e acabei fazendo o gol. E aí, dali para frente, ele falou, eu não bato mais pênalti, agora vai você que bate. E, infelizmente, né, depois daquele jogo do Palmeiras, ele foi embora e eu continuei batendo. E em 78, quando veio o Magrão, aí eu falei, poxa, o Magrão é especialista, né? Ele já veio com aquele... Aí você deixou o Sócrates seguir. Aí eu falei, não, Magrão, agora a responsabilidade vai para você novamente, para os atacantes. E o Magrão passou a bater. Mas eu bati vários pênaltis. Perdi um contra o Palmeiras, e perdi um contra o Santos. Mas mais fez do que perdeu. Sim, eu perdi o pênalti, mas a gente não perdeu o jogo. Graças a Deus, né? Graças a Deus.